A próxima partida é um clássico das estratégias da siciliana. Agora nós vamos começar a falar da batalha pelas casas centrais, especialmente E5 e D5. E4, C5, cavalo F3, E6, D4, C toma D4, cavalo toma D4. Essa estrutura que lá na primeira parte nós chamamos de Paulsen, pode inverter para várias outras linhas, como vai acontecer aqui. A ideia seria jogar um D5 no momento apropriado direto, sem gastar o lance D6. Mas se jogar D6, como vai ocorrer, muda tudo. Cavalo F6, cavalo C3, D6. Aqui nós estamos mais por uma Chivining do que de uma Paulsen, aliás. Não estamos nem mais um pouquinho numa Paulsen. Bispo E2, bispo E7, roque das brancas, roque das pretas, bispo E3, cavalo C6, F4, D7. Chegamos à posição bem típica da defesa siciliana. As brancas têm vantagem de espaço. Nesse caso aí o roque das brancas foi pequeno, mas as negras têm um forte controle central, por causa dos peões centrais mesmo. Dama E1 é um plano característico nesse tipo de posição. A dama libera a casa D1 e ao mesmo tempo pode passar para a ala do rei no momento do ataque. Cavalo toma D4, bispo toma D4 e as negras jogaram E5. Essa partida Smyslov e Rudakovsky é de 1945. É um lance muito comum na siciliana, em que as negras querem ganhar espaço central. Esse peão de D6 fica atrasado, e agora as pretas têm que saber muito bem manobrar nesse tipo de posição. E o Smyslov vai dar uma aula aí de como que as brancas devem atuar, ao mesmo tempo que o Rudakovsky vai fazer uns lances que não são tão fáceis de ver porque são ruins. Muitos jogadores atuais jogam exatamente o que está jogando aí, sem ter noção do que está ocorrendo. O que é importante nessa posição? Já que a casa D5 é fraca, ela tem que ser controlada por peças, ou as negras devem arrumar alguma forma dinâmica de ataque, colocar as peças agressivamente, começar a atacar o branco, para compensar essa debilidade. O Smith jogou bispo E3, claro, o bispo estava atacado. Bispo E6, por enquanto o Rudakovsky começou muito bem, né? Controlou a casa. D5. F5, atacou o bispo. E agora as negras deveriam tirar o bispo para D7 e depois para C6, mantendo o controle da casa-chave, o bispo junto com o cavalo. Será que é um erro tão grave jogar bispo C4? Vamos ver. Bispo toma C4, dama toma C4. Está bem controlada a casa, o cavalo está em D5, a dama está ajudando, mas agora o Smyslov joga bispo G5. A ideia é eliminar o defensor da casa D5. Torre de F8, bispo toma F6, bispo toma F6, cavalo D5. Nessa posição, o cavalo é extremamente desagradável. Se você pensar em termos gerais, a posição é jogável para as negras ainda. Mas quem prefere as negras? Com o bispo totalmente preso contra um cavalo muito forte D5. Esse cavalo é conhecido como cavalo monstro, né? O que as negras devem fazer agora é buscar um jogo bem dinâmico. Tentar ativar o máximo, atacar, criar ameaças. Mas com poucas peças no tabuleiro isso é quase impossível. Vamos ver como fazer isso na próxima partida. Nessa continua a aula do Smyslov. O cavalo D5 parece ser um erro tático porque está caindo peão de C2. Ele jogou bispo D8,
Se captura o peão de C2, torre F2 atacando a dama, dama C5, ou dama em qualquer lugar, né, que defenda a casa C7, torre C1 atacando a dama, e seguido de cavalo C7 para ganhar uma qualidade. Bispo D8, tentando ativar o bispo de alguma forma. C3, protegendo o peão de C2, que agora já não tem mais o duplo, né? B5, B3 atacando a dama, dama C5, cheque, rei H1, torre C8, torre F3. Com o centro dominado e fixo, bloqueado, e a ala da dama totalmente sob controle, cavalo defende C3, qualquer tentativa de ruptura com B4 pode seguir simplesmente C4, se for o caso. As negras jogaram rei H8, mas pensa um pouquinho em outro lance para as negras aí, vocês vão ver que não está fácil. O esguio seguiu, arrematou com F6 para debilitar o roque, G toma F6, dama H4, torre G8, cavalo toma F6, ameaçou mate em H7, torre G7, torre G3, claro que não pode tomar por causa do mate, bispo toma F6, dama toma F6, no mate agora em G7 ameaçado, torre de CG8, torre D1, D5. Não tinha defesa para torre toma D6, né? Então ele jogou D5, parece absurdo, mas era o que tinha, e levou torre toma G7. Abandonou, né? Porque depois de torre toma G7, seguiria simplesmente torre toma D5, seguido de torre D8. Uma aula do Smith, uma brilhante partida, e que é muito bom gravar o que não se deve fazer com as negras e como jogar quando pode explorar a casa D5 com as brancas.